Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Neste programa hoje, do dia 20, um programa gravado no começo desta semana, e a minha primeira convidada, aliás, são dois blocos, duas entrevistas. A gente vai falar sobre oportunidades, vamos falar sobre o dia especial, já falo desse tema já, vamos falar sobre geração de emprego também, que é o grande problema hoje do país. O desafio é fazer a economia crescer, o problema é justamente para tentar se resolver, que é gerar emprego. Bom, a minha convidada hoje já esteve conosco aqui no Cenário Econômico outras vezes. Eu tenho novamente o privilégio de recebê-la aqui, a Dilma Souza Campos. Dilma, bem-vinda uma vez mais aqui. Obrigada. CEO da Outra Praia, que é uma mulher empreendedora, já de algum tempo, mas que começou nas artes. Eu vou lembrar a história, se você assistiu a TV Cultura, o Castelo Rá-Tim-Bum. O nome é outro, mas eu vou recorrer aqui ao lúdico da criança. Era uma das passarinhas. Pronto, é assim? Posso definir desse jeito? Definir assim. Mas tinha outro nome, não tinha? Patativa. Pois é, não ia lembrar do Patativa. Mas todo mundo que de passarinha. olha, passarinha do castelo, pronto. Você sabe que uma vez eu perguntei para um diretor de programa infantil, ele faz muito filme infantil, eu falei assim, como é que é o nome dessas coisas? Ele falou, o nome a gente tem uma intenção. O nome real é que as crianças vão dar, porque é assim que funciona. Mas é isso. Por isso mesmo, a passarinha. Não, e com aquela frase, passarinho, que som é esse? Não tem como você falar, é a Patativa, né? Você tem problemas em você ser lembrada toda hora desse episódio da sua vida, da sua carreira profissional? Nenhum, Piotto. Uma que faz já 25 anos, né? A gente já faz Castelo Rá-Tim-Bum, já faz mais de 25 anos aí, com muita história para contar. E outra que eu acho que, quando a gente fez há 25 anos atrás o Castelo, acho que nenhum de nós que estava lá naquele momento achou que esse programa fosse ter o sucesso que ele teve, que ele fosse ficar aí mais de 20 anos na história e que as pessoas depois de 25 anos ainda estivessem falando desse programa, porque imagina hoje com um monte de coisa, com videogame já de alguns anos para cá, nesses 25 anos, essa questão tecnológica, né, de games, de jogos e tudo isso, e as pessoas ainda lembrarem disso e me confessarem em várias palestras que eu dou, Piotto. Olha, eu dançava com você na frente da televisão, eu chegava da aula, eu ia comer meu lanche, eu sentava para assistir você. E ter uma proximidade com o personagem que eu nunca imaginei na minha vida, Piotto, que fosse isso. E você faz palestras para que público exatamente? Porque isso tem parte da minha outra pergunta, mas vamos lá. Eu faço para mulheres empreendedoras, né? E nos últimos anos aí tenho feito para mulheres empreendedoras aí de baixa renda também. Que suponho, dada a estratificação da sociedade brasileira, boa parte de mulheres negras. Exatamente. O IBGE nos conta esses detalhes todos, nós sabemos disso. Me conte uma coisa, o que essas mulheres, quando sabem que você é uma das passarinhas do Castelo Rá-Tim-Bum, dizem para você? Não, Piotto, a identificação delas, primeiro que elas não esperam uma palestrante negra, né? É um evento, o evento acontece e elas não esperam que venha uma palestrante negra. Então aparece uma palestrante negra, o que não é comum para elas, né? Nos cursos que elas fazem, nos aprendizados que elas fazem, isso não é. Então, primeiro é uma surpresa. Depois eu conto aonde eu comecei, porque eu comecei como bailarina, eu não comecei uma empreendedora. Eu comecei fazendo balé, né? E aí, de fazendo balé até eventos, que é o que eu faço hoje dentro da Outra Praia da minha empresa, o que aconteceu? Eu comecei porque eu fui ali, fui me interessando, fui virando coreógrafa, fui subindo, fui virando assistente de palco, de assistente de palco para assistente de direção artística, e fui andando por todos os departamentos de eventos até chegar a diretora artística de eventos. Depois fui diretora de produção e diretora artística, e aí depois virei empreendedora. Então eu tenho muita história para contar, Piotto. E aí quando você conta que aos 22 anos você já era casada, né, não tinha dinheiro para fazer faculdade, que seu marido falava inglês, francês e espanhol, e que você não falava nada, e que hoje, né, as coisas podem se transformar, e você pode sim ser aquilo que você deseja ser, desde uma mãe, se você optou por isso, a uma grande empresária, né, e isso é escolha sua, única e exclusivamente.
elas conseguem ver que, nossa, mas você fez tudo isso na vida. Então, se você fez tudo isso na vida, a empatia que é gerada quando eu conto essa história, a pessoa fala, eu posso também. Tá, Dilma, mas ali tinha uma coisa bem interessante, porque você estava no Castelo Rá-Tim-Bum pelas suas competências como bailarina, suas competências artísticas naturais. Naquele momento não tinha uma discussão, a Dilma vem para cá porque ela é negra, não se tinha nem essa discussão na sociedade brasileira, muito menos na televisão. Não tinha, e mesmo porque o que você olhava como retrato da sociedade na televisão há 25 anos atrás, não eram mulheres empreendedoras, mulheres de destaque, eram sim mulheres que trabalhavam muito, mas trabalhavam como faxineira, como empregada doméstica, como secretária. Você não via mulheres ou homens negros serem retratados como empresários. Era uma posição de serviçal, normalmente. Exatamente. Então, a passarinha do Castelo Rá-Tim-Bum, quando ela vem cantando, ela vem como protagonista daquele quadro, né? Ela não vem submissa ou num cargo menor, ela vem igual. E isso para as pessoas, quando eu vejo as pessoas chegando para mim e falando, nossa, eu olhava para você e eu achava que eu podia ser cantora, eu olhava para você e eu achava que eu podia ser atriz, né? Eu podia ser uma atriz de TV, eu podia fazer a mesma coisa que você estava fazendo. Aquilo gerava uma empatia que a gente nunca teve essa noção clara. O que você chama de empatia é a capacidade de inspirar essas pessoas e dar-lhes segurança de que elas podem avançar na vida, é isso? Sim, porque são iguais a você, porque se veem iguais a você, se veem representadas por você. Porque ela viu alguém, vamos usar a expressão hoje do IBGE, da mesma cor, é isso? Sim. Se eu tinha, obviamente nós estamos falando do Dia da Consciência Negra, a Dilma já veio aqui para outras pautas também, mas hoje eu tinha que tratar desse tema porque essa realidade é conhecida de todos nós. A cada pesquisa do IBGE eu tenho uma amostra problemática da realidade brasileira, de que eu ainda tenho muito que evoluir na questão da igualdade, sobretudo da oportunidade. Da última vez que você veio aqui, você falava muito em oportunidade, em entender o que essa população quer, entender quais são os talentos que ela já tem, o que ela pode oferecer da diversidade, e um produto hoje precisa carregar a diversidade nele, porque senão ele vai, no mínimo, alijar alguma população. E ninguém quer alijar ninguém, você quer vender o quanto mais. Olhando do ponto de vista capitalista, que não é nenhum defeito em relação a isso. Muito pelo contrário, as mudanças são capitalistas e a gente sabe disso, a gente nunca pode se esquecer disso. E o que nós já tivemos de avanços concretos? Eu vou trazer aqui uma conversa do bastidor antes de a gente começar essa entrevista. Como sociedade, independentemente da cor, da classe social, da geração desse país, nós temos uma ansiedade que é para tudo ser resolvido hoje ou no máximo amanhã. E claro que a gente não vai resolver tudo hoje nem amanhã, porque é humanamente impossível. Embora sejamos, digamos, muito próximos de Deus, segundo os brasileiros, a gente se acha, né? Deus é brasileiro, né? Conterrâneo nosso, mas nada se resolve hoje ou amanhã. E Deus é divino, nós somos absolutamente humanos. E quando a gente não resolve hoje ou amanhã, a gente fica frustrado. Esse país deu errado, esse país deu... Não, e não deu errado, tem dado certo. Obviamente que há um avanço passo a passo. O que nessa questão da igualdade, e sobretudo num aspecto que nos une muito, porque a gente fala muito disso, em dar oportunidade lá na origem, porque uma vez que as pessoas estejam bem formadas, eu já resolvo um grande problema. É na hora dela competir sem o olhar do preconceito. O olhar do preconceito é uma questão cultural que também precisa ser compreendida e resolvida. Mas enfim, o que nós já avançamos, Dilma? O que já é um avanço importante ser notado? Porque quando a gente reconhece o avanço, a gente começa a fazer outro avanço. Sim. Senão a gente acha que tudo está dando errado e nunca anda nada. Eu acho que quando a gente fala do avanço, não é que as coisas não avançaram, as coisas estão avançando. O que a gente gostaria, Piotr, é que a velocidade fosse maior. Mas a gente, óbvio que tem que reconhecer, né, que houveram avanços. Então, se você olhar o número de negros que você tinha há 10 anos atrás em universidade pública, você vai ver que é um número muito menor do que a gente tem hoje em universidade pública. Hoje o número mostra, né, que é um número maior. É um número ideal que reflete a nossa sociedade nos 55% de negros desse país? Não é. Então, muitas vezes eu acho assim, a gente quer que chegue a isso, sim, porque isso seria o reflexo, né, da sociedade. Então a gente reflete a sociedade em 55% em todos os lugares. 55% dentro das empresas de negros trabalhando, né? Então você consegue refletir
Agora, a gente dizer que não andou nada, não é. A gente comemora. Tem que comemorar passo a passo. Mas é um pouco o que a gente fala na igualdade, né, dos gêneros também, de homens e mulheres. Se a gente deixar isso ir muito devagar, em 150 anos a gente não transformou. Óbvio que para os negros a questão passa por uma questão social, que se a gente não modificar a educação, a gente não vai conseguir ser um país meritocrático, como a gente tanto prega. Porque a gente prega isso e a gente não é um país meritocrático. A meritocracia, ela justamente diz, precisamos sair do mesmo lugar. E a gente não sai do mesmo lugar. Claro, com as mesmas condições. Com as mesmas condições. Você só pode Se eu tiver a mesma condição, eu vou ter a mesma condição lá dentro de alcançar as mesmas oportunidades. É injusto você colocar pessoas com formações muito diferentes lá atrás, a básica que todo mundo tem acesso, para competir. Aí, claro, sim, eu vou ter uma diferenciação óbvia. E claro que o capitalismo está fazendo a sua parte, né? Quando a gente fala de igualdade racial, quando a gente fala de inclusão, de diversidade, a gente já tem milhares de pesquisas que mostram que quando a equipe é diversa, ela é mais criativa, ela é mais inovadora, ela consegue pensar diferente. E isso as empresas estão precisando. Então, o lado capitalista existe sim. E um lado até que vem para compensar. Então, você já vê hoje grandes empresas retirando, por exemplo, para a contratação de negros, a questão de ter que ter o inglês fluente. Porque se você colocar esse item, ter o inglês fluente, você cortou uma série de negros desse seu processo. E ela compensa como depois? Se ela tem a necessidade ela gera curso interno de inglês, aonde ele durante 2 anos tem ali um inglês pago, bancado por essa empresa, porque ela começa a ver que é muito importante ela ter diversidade e inclusão dentro do time dela. Ou seja, de uma necessidade meramente capitalista, eu vou ter um benefício que, em tese, teoricamente, seria um benefício em prol da sociedade, é isso? Sim, na verdade, na empresa meramente capitalista, ela vai ter um benefício por ter equipes mais criativas, mais inovadoras, e isso aumenta a lucratividade dela no final. Saiu uma outra pesquisa que se os negros do Brasil, que consomem mais de 1 trilhão, né, se separassem, ele seria o 17º país em consumo do mundo. Quem não quer o 10º país em consumo do mundo para chamar de seu? Sem consumo das famílias não tem PIB que resista. É simples assim, a economia gera com consumo. É isso. Então, eu acho que o benefício é em todos os lugares. Eu tenho tido contato aí com empresas, por exemplo, uma empresa de advogados, que ela criou um programa, porque ela começou a ver que toda vez que no 3º ano, né, da faculdade de Direito, ela buscava pessoas para fazer parte do time dela, para serem estagiários dentro desse escritório de advocacia, o que acontecia? Ela não conseguia selecionar negros. Então ela criou um programa paralelo para que esses negros entrassem no 1º ano de faculdade, que eles tivessem 2 anos para correr atrás daquilo que eles não tiveram, né? Então, cursos, forma de se portar dentro do escritório, enxergar que sim, você pode estar ali, que aquilo é um local para você ir, que aquilo é um local seu de direito, se você quiser escolher. O caso que ela mirou um objetivo e fez uma intervenção. Pronto. Sem intervenção não funciona, é isso? Sem intervenção ainda não funciona. Então é muito do que a gente diz. Ah, mas eu quero contratar, eu não acho. Mas se você quiser que fale francês, inglês, você vai ter um. Você vai ter 2, você não vai conseguir. Mas se você quiser também o benefício da diversidade e da opinião diferente dentro da sua equipe, você tem que investir e intervir nesse cenário. Exatamente, até que isso vá mudando. Você deu um exemplo de uma ferramenta, da forma como neste caso especificamente essa empresária fez, é isso? Isso. Dilma, volte outras vezes. Ai, pode me chamar. Obrigadíssimo pela gentileza mais uma vez. Super obrigada. Dilma Souza Campos, nossa entrevistada de hoje aqui no Cenário Econômico, especial hoje para falar sobre consciência negra, mas fala sobretudo sobre realidade brasileira. Acho que o nome é melhor do que, enfim, o feriado, que claro tem um simbolismo.